We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Oi, gente, eu sou a Amanda. E aqui é a Bianca. E hoje a gente vai falar sobre cinema e nazismo. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial e eu vou deixar que ele se apresente. E aí, pessoal, tudo bem? Abdala Fará, sou professor de História e estou aqui para participar desse projeto com muito carinho. E o Abdala também tem um canal no YouTube, né, Abdala? Isso, Tem Que Ter História. É um canal, um projeto novo, na verdade, onde a ideia é abordar temas da atualidade, fazendo gancho com a história e esclarecer muita coisa que andam falando errado por aí, né? Então tem que ter história sempre para a gente discutir. Façam a inscrição lá, sigam, será um prazer ter vocês. Muito importante, a gente vai deixar o link do canal da Abdala aqui na descrição do vídeo. Então, pra gente começar a falar de cinema e nazismo, no cinema da época do nazismo e as representações contemporâneas do nazismo no cinema, a gente precisa contextualizar o que estava acontecendo na Alemanha antes do nazismo. Vou pedir pro Abdala dar essa introduzida, né? Então, a Alemanha, ela sai derrotada da Primeira Guerra e o cenário é devastador. Se você pegar a questão dos tratados de paz, o Tratado de Versalhes em especial, que impõe aí para a Alemanha punições pesadíssimas, ela é culpabilizada pela guerra, ela tem que pagar indenizações elevadas, perde territórios, desmanche das suas forças armadas. Ela sai completamente devastada. Até antes do final da guerra, o Império Alemão já havia caído, com a famosa criação da República de Weimar. Essa República de Weimar vai ser o estado que dura até a ascensão oficial do nazismo, quando Hitler funda o chamado Terceiro Reich, ou Terceiro Império. Esse período pós-guerra na Alemanha é marcado por um governo fraco, por uma Alemanha devastada, por uma Alemanha humilhada, seu povo completamente desenganado, seu povo completamente desiludido, e tanto que você vê na Alemanha uma bipolarização. Você tem de um lado o movimento espartaquista, que era o movimento de esquerda, a gente com a Rosa Luxemburgo, a gente não pode perder de vista que a União Soviética, né, estava nascendo, a Revolução Russa tinha acabado de acontecer em 17, então os ideais do socialismo estavam se espalhando, e por outro lado, nessa Alemanha pós-Primeira Guerra, vai ter um movimento de extrema-direita, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, do qual Hitler acaba sendo o seu segundo líder, né, e vai liderar o Partido Nazista até a sua queda no final. É uma Alemanha que está sem rumo, se é que a gente pode falar assim, e um terreno fértil para discursos rasos, um terreno fértil para um discurso de ódio, que é onde esse nazismo ele vai ganhar cada vez mais seguidores. O próprio Hitler, no discurso dele, quando ele assume a chancelaria, lá em 33, ele fala que o Partido Nazista começou com 7 homens sonhadores e naquele momento já eram 12 milhões de seguidores. Então, como é que se monta esse Estado nazista? Isso sempre foi uma dúvida pra gente da história, enfim. E hoje em dia é assustador quando você percebe muitas semelhanças no mundo de hoje com discursos de xenofobia, de racismo, de ódio, ganhando força e ganhando aplauso e ganhando repercussão. E Hitler cresceu assim. Hitler cresceu com muita propaganda, combatendo sempre a arte. A arte era algo muito criticado pelo governo nazista. O Goebbels vai ser o cara que vai ser o grande fomentador da imagem de Hitler. E o cinema é talvez aí das artes, sem dúvida nenhuma, o cinema foi a grande arma de Hitler, até porque a gente não falava de televisão. Então o rádio começando, e principalmente o cinema, vai ser o grande veículo de comunicação de Hitler com as massas. Só uma curiosidade, que eu sei que já estou falando muito, o Hitler tenta o poder pelo golpe, o famoso Putsch de Munique, ele acabou preso, e nesse tempo de prisão foi onde ele escreveu a referência do nazismo, o livro Minha Luta, Mein Kampf, e ali ele já coloca algumas passagens muito nítidas da importância da propaganda para a grande massa, da propaganda para o grande público da Alemanha. É isso, é uma Alemanha aí pós-Primeira Guerra, destruída, sem muita esperança, sem muita perspectiva, com 2 ideologias opostas tentando o poder e campo fértil para discursos de ódio, para discursos de senso comum, onde isso ganha, obviamente, repercussão. E aí, nesse contexto de caos na Alemanha, de instabilidade e esse sentimento de derrota dos alemães, a arte se manifesta, e principalmente o cinema, né? E aí surgem 2 correntes principais, o expressionismo alemão no cinema e também depois do expressionismo, quando ele começa a ficar um pouco mais fraco e ali, antes da ascensão do nazismo, tem também o aparecimento da nova objetividade. O expressionismo alemão, na verdade, é um estilo cinematográfico, né, que teve o auge na década de 20, e ele se caracteriza pela distorção dos personagens e dos cenários, que expressava muito a maneira com qual os seus idealizadores viam o mundo. Ele não tinha só uma proposta estética,
mas também era uma proposta moral de enfrentamento com as autoridades. O nazismo e a Segunda Guerra Mundial destruíram com muitas dessas obras. Um dos exemplos mais famosos do expressionismo alemão é o filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. A estética desse filme é bastante diferente. Ele foi o primeiro filme, né, do expressionismo alemão. Ele mostrava uma fotografia diferente, uma fotografia que lembrava bastante a linguagem teatral. A própria maquiagem dos atores era bastante marcada e fazia referência, né, ao sentimento. O expressionismo era muito caracterizado pelo sentimento, e nesse contexto era um sentimento de derrota, né, que os alemães estavam, e aparecia muito esse cenário de caos e etc. Então, o expressionismo vai ganhando força, assim. Nos anos 10, ali no início dos anos 10, o cinema alemão era bastante marcado pela importação de filmes, então quase não tinham produções nacionais. Mas ali, como durante a Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra, as relações internacionais alemãs estavam bem prejudicadas, os alemães começaram a produzir filmes. Então começaram a produzir filmes de guerra para conseguir recrutar novos soldados e para dar um afago pro povo, né? E ali num contexto pós-guerra surge uma companhia muito importante chamada UFA, que era uma companhia de cinema que juntava grandes cineastas e produtores. E aí ali começam as produções nacionais. O cinema nacional alemão começa a ganhar muita força, né? O expressionismo vai se desenvolvendo nesse sentido. Mas aí, conforme a República de Weimar vai se estabelecendo, o expressionismo vai perdendo um pouco de força, dando lugar a essa nova objetividade. O filme mais característico da nova objetividade é A Metrópole. Ele foi um precursor, assim, da ficção científica. O filme mostrava uma metrópole dividida entre os operários e os políticos. Era uma resposta, né, ao expressionismo, a esse lance da subjetividade, dos sentimentos, e já apontava para uma racionalidade. Então a arte, assim como o contexto social, né, já apontava para possível ascensão de algum grupo com um discurso de ódio ou algo do tipo, já apontava para submissão à autoridade mesmo, e pro militarismo e tal, por todo esse contexto de caos. Então, seria isso, né? Como que o cenário caótico contribuiu para a ascensão do nazismo. Acho que Abdala já respondeu essa pergunta na explicação dele. Essa era a pergunta que a gente tinha em mente para esse momento histórico, né? Como que o cenário caótico contribuiu para a ascensão do nazismo. E essa arte, em especial o cinema, e a gente não pode esquecer também que todo o pacote que Hitler começa a construir, o regime ele não nasce pronto. Se a gente pensar que Hitler tentou o golpe em 23, não deu certo, ele foi preso por conta disso. Mussolini na Itália já chegava ao poder. A gente vai ter na década de 20 aí a ascensão também de Salazar em Portugal, de Franco um pouco mais à frente na Espanha. Então esses regimes totalitários de extrema direita, eles ganham muita força das alas conservadoras, da grande elite e do grande capital. Você falou da UFA, da UFA, né? Uma curiosidade, um dos principais nomes da UFA vai acabar se tornando lá na frente ministro de Hitler. Então essas relações não são mera coincidência. Como eu falei ainda há pouco, no livro Mein Kampf, ele já sinaliza a importância. E Goebbels, quando assume o Ministério de Propaganda, Ministério da Propaganda, eles têm muito em mente essa importância de se difundir símbolos, da importância de se fabricar imagens, da importância de se criar uma realidade completamente distorcida do que é a verdade. Tanto que ele dizia que uma mentira, quando é contada várias vezes, acaba se tornando verdade, né? O Goebbels ficou bem famoso com essa colocação. Enfim, e aí a gente tem nesse contexto a ascensão do nazismo, né? Quando o Hitler consegue chegar ali ao poder. O Goebbels, como ministro da propaganda, eles utilizam bastante do cinema para propaganda nazista, né? E aí existem duas formas principais desse cinema nazista. A parte que faz mais referências ao romantismo, como as características do romantismo de patriotismo, de exaltação da natureza, ali colocando sempre um jovem de raça ariana como protagonista e um judeu como um verme ou como uma doença, como um vilão. Os judeus ou qualquer coisa que fosse contra o governo do nazismo, então eles eram representados assim como pragas, males e várias coisas, e tinha sempre esse jovem que ia lá destruir essas pragas como um grande herói para a nação. E também tem a parte documental do cinema nazista. Uma pessoa muito crucial para essa parte foi a Leni Riefenstahl. Ela foi um nome muito importante da propagação, né, do nazismo através do cinema. Um grande filme
Um documentário muito importante para entender essa parte é O Triunfo da Vontade, de 1935, que basicamente é um filme documental de propaganda nazista, mostra a marcha de Hitler e do exército alemão. E aí tem essa dualidade, né? Tem tanto essa parte da propagação do nazismo de uma forma mais sutil, através de narrativas mais ligadas ao romantismo, à romantização, e a parte documental também, que aparece com mais força depois e ajuda nessa propagação do nazismo mesmo. E ao mesmo tempo que a Alemanha investia bastante na propagação do nazismo através do cinema, os Estados Unidos investia bastante na propaganda antinazista, né? Quando o governo alemão toma conta ali da UFA, muitos cineastas são expulsos da UFA e são expulsos da Alemanha. Muitos bons cineastas. E aí eles vão para os Estados Unidos, onde eles conseguem ser abrigados e conseguem emprego, né? Então o antinazismo é muito forte. Porque muitos judeus vão pra lá e refugiados alemães. Então, os Estados Unidos investem muito também na propaganda antinazista através do cinema. Inclusive, um grande exemplo que a gente tem de filmes produzidos nesse sentido, até mesmo antes da Segunda Guerra, é O Grande Ditador, que Charlie Chaplin faz um discurso humanista que é amplamente divulgado até hoje. Assim como o Walt Disney também se aventurou nessa propaganda antinazista. E aí, talvez até explique um pouco do porquê que o nazismo é tão retratado no cinema até hoje, né? Só complementando até, a gente não pode esquecer que o Partido Nazista, mesmo não estando no poder, já focava na propaganda. Tem a existência de vários curtas-metragens feitos pelo próprio Partido Nazista, como, por exemplo, a Convenção de Nuremberg. Enfim, eles fazem vários curtas para difusão desses ideais do Partido Nazista. Óbvio que quando se chega ao poder, isso ganha força de Estado, isso vai ganhar, obviamente, todo o aparelhamento do Estado para se fazer essa divulgação da Riefenstahl, né, que foi o grande filme, aí, o grande documentário. Ela foi ganhadora de prêmio em Veneza, inclusive. Ali você tem a fabricação. Quem assistir o filme vai perceber como é trabalhado, tudo é pensado, desde o ângulo da câmera até o afastamento, uma parte mais escura onde o Hitler não está, uma parte mais claro onde o Hitler está, a ideia da disposição militar, dos exércitos, né? A juventude que aparece, a juventude hitlerista, é parte dessa doutrinação. A gente não pode perder de vista aí que trabalhar essa doutrinação com os mais jovens era importante. E como ele mesmo coloca, eu até separei uma citação dele, no livro dele, Mein Kampf, ele coloca: toda propaganda deve ser simples, emotiva e popular, e estabelecer o seu nível espiritual de acordo com a capacidade de compreensão do mais ignorante dentre aqueles a quem ela pretende se dirigir. Então Hitler e o próprio Goebbels, eles nunca perderam isso de vista. Quando ele chega à chancelaria em 33 e faz um discurso, tem vídeo disponível na internet também, a gente vê ali como se trabalha essa fabricação de um líder, de um grande Führer, né? Desde a saudação nazista, a bandeira, a suástica, como esses símbolos são representados. O Goebbels grava um filme em 1940, o famoso Judeu Eterno. Ele grava um filme também. Nesse primeiro momento, o cinema trabalha a propaganda nazista, o Partido Nazista ainda fora do poder. Uma vez no poder, vai trabalhar o entretenimento com o romantismo, com filmes mais, talvez, preocupar também a cabeça da sociedade, sem pensar somente na guerra, porque a Segunda Guerra começa. E aí você também tem a fabricação da imagem dos soldados vencendo, do crescimento. Isso tudo é trabalhado pelo cinema, o que empolga a sociedade, né? Os alemães ficam empolgados. E quando vai chegando ao final da guerra, tem um filme chamado Kolberg, que ali já se trabalha, inclusive, uma possível derrota, para tentar levantar a moral do alemão, para ele reagir ainda mais na tentativa de resistência, porque a derrota já estava iminente, né? Já estava muito próxima, quando os soviéticos estão chegando a Berlim. Então o cinema ele faz parte o tempo inteiro, e o controle, o domínio da arte, a gente está falando só de cinema, mas a gente não pode esquecer a queima de livros, aquela noite trágica que entra para a história. A gente não pode esquecer a exposição de 37, a arte degenerada, onde Hitler fazia propositalmente exposições, inclusive com Picasso, inclusive com Lazar Segal, que veio para o Brasil, colocando artistas de maneira distorcida, quadros tortos, luz mal colocada, para tentar mostrar que essa arte ela tem que ser tirada da Alemanha pura, da Alemanha ariana, e que uma nova arte moderna, que não é essa suja, essa influenciada por judeus, ela tem que sair. O ataque à cultura é como um todo, não só. O cinema passa a ser a grande propaganda, mas se a gente pensar, a cultura é o principal foco do ataque nazista, porque a cultura faz refletir, a arte faz você pensar, a arte faz você se colocar, ela te provoca.
Então a arte ela tem todo um contexto, e cabeças pensantes, como vocês falaram, saem da Alemanha. Você tem um Thomas Mann imigrando, você tem um Albert Einstein saindo, você tem uma Hannah Arendt. Então você tem não só judeus que fogem, mas cabeças pensantes que são ou forçados ou emigram da Alemanha para salvar a própria vida. Porque uma vez no poder, o regime nazista ele passa a perseguir, e a gente sabe como terminou essa história. E Hitler, antes dele se encontrar como soldado e como político, tentou carreira artística, ele tentou ser pintor e ele não obteve sucesso. E aí, como ele entendia bastante de artes plásticas, ele entendia de teatro, ele entendia de arquitetura, a propaganda nazista através das artes não era só através da propaganda direta ou do cinema. Hitler, como ele tinha esse conhecimento do teatro, ele estudou bastante maneiras de se colocar, maneiras de falar, ele treinava discursos de maneira que ele parecesse sempre o ditador, o impositor, e passasse segurança para as pessoas, para que as pessoas acreditassem nele e levassem a ideologia dele para frente. E aí, depois que o nazismo passa e as produções cinematográficas contemporâneas vêm de um outro jeito, aparecem novas representações do nazismo. Apesar de que o nazismo sempre foi um assunto muito delicado para os alemães tratarem, as produções hollywoodianas tratavam muito do nazismo, e até mesmo em outros países da Europa. Então, a gente tem os filmes que tratam o nazismo também hoje em dia de uma forma mais romântica, que tem um drama ali acontecendo. Um filme que trata isso muito bem, é vencedor de Oscar em várias categorias, é O Pianista. Baseado na autobiografia de um judeu. Ele é o pianista de uma rádio e ele é bombardeado pelas tropas nazistas quando elas estão invadindo a Polônia, Varsóvia. Criaram ali um porão no meio da cidade, onde eles colocam os judeus e eles começam a viver ali em péssimas condições. E o Vlad acaba sendo separado da família. A família é levada para o campo de concentração e ele fica ali nas ruínas da cidade tentando sobreviver a tudo que está acontecendo no meio daqueles destroços. E o filme, ele é citado sempre porque ele trata do Holocausto, de tudo isso, de uma maneira bem verdadeira, assim, até cruel, sabe? Um outro clássico, as pessoas dizem que é o melhor filme que fala sobre o Holocausto que tem, é A Lista de Schindler. I didn't do enough. You did so much. O filme é todo em preto e branco porque o Spielberg, que é o diretor, queria aproximar dos documentários que tinham da época, que são todos em preto e branco. Esse filme, A Lista de Schindler, fala sobre o Oscar Schindler. Ele usa da influência que ele tem ali no meio do exército nazista e do partido nazista para conseguir uma autorização para empregar somente judeus na fábrica dele, porque a mão de obra era barata e às vezes até de graça, né? E quando você escuta isso do filme, você acha que vai ser um filme sobre um cara que estava tentando tomar proveito da situação ali no meio de tudo que estava acontecendo. Mas na verdade não é isso, é um filme sobre empatia e ajudar o próximo, né, numa situação tão difícil. E ele consegue salvar cerca de 1000 judeus dentro do meio daquela situação toda. É muito bom, assistam. E uma menção honrosa, que trata de tudo também de uma visão completamente diferente, é O Menino do Pijama Listrado. Esses outros dois filmes é a visão de um adulto sobre tudo aquilo que tá acontecendo, né? E O Menino do Pijama Listrado são duas crianças. Tem o principal, que é o Bruno, que é filho de um soldado nazista, que morava lá no centro da cidade e tudo mais. Só que o pai dele recebe uma promoção, né? Ele acaba sendo eleito chefe de um campo de concentração e eles partem pro interior. E o Bruno fica muito chateado com tudo isso que tá acontecendo e tudo mais. E aí ele resolve explorar ao arredor. E ele chega nesse lugar que ele acha que é uma fazenda e encontra o Shmuel, que é o menino do pijama listrado. Ele vai vivendo tudo isso e olhando tudo isso de um olhar de uma criança, porque ele não sabe real o que tá acontecendo, né? Tem uma cena nesse filme que eu acho que é sensacional. Ela ilustra muito o que a gente está conversando aqui. Esse jovem alemãozinho, ele acredita no pai, ele fica preocupado com o amiguinho dele, judeu, e ele pergunta ao pai, o pai desconversa aquela coisa toda e chegam altos oficiais na casa deles para assistirem um novo filme que estava para ser lançado. E esse pequeno alemãozinho, ele olha por cima, escondido da porta, e ali é representado um campo de concentração como se fosse algo sensacional. É uma área de lazer onde os judeus tinham
tinham atividades, tinham música, tinham boa alimentação, praticavam esportes. E aí ele escondidinho lá pelo alto, ele vendo aquilo, ele fica feliz da vida. Poxa, meu amigo está bem, né? E na prática, isso é a propaganda nazista. É montar uma realidade que ela não existe. Muitos alemães acabavam vendo essas cenas no cinema, em discursos, outras formas de difusão, e acreditavam nisso. Longe de ser a realidade dos campos de concentração e campos de extermínio. Esse filme é sensacional, né? Ele acaba reproduzindo muito bem como funcionava essa fabricação de uma imagem. Tem uma cena, logo assim que eles se conhecem, ele pergunta pro Ismael por que ele está sempre de pijama, se ele não tem outras roupas. Só temos essa, eles levaram todas as nossas roupas. Eles quem? Os soldados. Os soldados? Por quê? Eu não gosto de soldados. Você gosta? Eu gosto muito. Meu pai é soldado, mas não é do tipo que leva as roupas das pessoas. Essa cena martela um pouco na minha cabeça. Ele realmente não tem noção do que tava ali. Nos filmes que representam o nazismo tem muita presença das crianças e da inocência das crianças, né? Em A Vida é Bela, por exemplo, é a relação de um pai com um filho, do pai tentando fazer com que pareça que aquilo é um jogo, que não é tão ruim assim. Nas representações contemporâneas do nazismo, existe justamente essa utilização do drama pra mostrar o quanto o Holocausto foi horrível. E a importância, né, da gente lembrar pra não repetir. Uma crítica. Acaba se reproduzindo no cinema, na grande tela, apenas o Holocausto, apenas a perseguição a judeus. Na prática, o nazismo ele extermina muita gente. Negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, idosos. A gente acaba criando um certo modelo de que só os judeus foram perseguidos. Até o termo antissemitismo, é bom que se registre, o árabe também é semita. E a gente acabou tendo uma apropriação desse termo antissemita apenas como se fosse contra os judeus. Mas por conta dessa força do cinema, por conta do Holocausto, desse pós-guerra, inclusive isso influencia na própria criação do Estado de Israel. Já fica uma crítica particular, o Estado palestino não é reconhecido, o Estado de Israel foi reconhecido. E o cinema ele coloca sempre nos telões de uma maneira onde a perseguição dos nazistas tivesse sido exclusivamente com o povo judeu. É óbvio que não. Claro que os judeus talvez tenham sido aí o principal alvo, a Noite dos Cristais, enfim, tem tantas situações em relação a isso, mas tem que ser registrado que homossexuais, que negros, que deficientes físicos, que ciganos também foram perseguidos pelos nazistas nesse contexto. No início da ditadura de Hitler, ele pega a Alemanha naquele contexto que a Alemanha estava destruída. Um dos argumentos de defenderem Hitler era a geração de empregos, a movimentação da economia. Mas se por um lado a economia estava girando, estavam sendo gerados novos empregos e muitos investimentos em infraestrutura, nessa mesma época, antes do Holocausto, eles queimavam lojas de judeus, perseguiam negros e perseguiam todas as minorias que foram citadas. Teve uma situação em que, nas Olimpíadas, um corredor americano, negro... Jesse Owens. Isso, ele ganhou a corrida e Hitler se retirou do local, porque ele não admitia isso. Então tinha toda essa perseguição, né, de todas essas minorias. E aí, pra finalizar essa parte das indicações dos filmes contemporâneos, por um lado tem essa utilização do drama pra mostrar o quanto o nazismo foi horrível. Tem filmes também que especulam sobre uma possível ascensão de um regime fascista hoje em dia. As pessoas já tendo aprendido a lição, os alemães demoram a tocar no assunto. O cinema alemão só vem retratar o nazismo em 2004 com A Queda, As Últimas Horas de Hitler, mas existem 2 filmes alemães que eu gostaria de indicar, que especulam um pouco sobre essa possível volta, essa possível ascensão, se as pessoas realmente aprenderam a lição. O primeiro é A Onda, baseado em fatos reais. Conta a história de um professor que dá aulas de autocracia, né? E aí ele tenta demonstrar um experimento. Na primeira aula, os alunos todos dizem que jamais um regime fascista se repetiria na Alemanha, porque eles já tinham aprendido a lição. E ele tenta mostrar na prática que não é bem assim e que as pessoas estão suscetíveis a absorver essas narrativas e a seguir esses regimes, né? E o segundo é Ele Está de Volta, também é um filme alemão. Já é meio que uma comédia, né? Hitler volta, é como se ele voltasse no bunker que ele morreu. Apesar do filme ser uma ficção, né? Ser uma comédia, tem pedaços documentais, então isso acaba sendo muito forte, porque aparece uma figura de Hitler em meio às pessoas e as pessoas acabam tratando Hitler como uma celebridade. Hitler, o suposto Hitler, né? Consegue manipular grupos de jovens,
jovens com discursos ultranacionalistas. Ele também vai por esse lado, né? Essa provocação, essa sátira. Será que a gente realmente aprendeu a lição? Então, por isso que eu acho importante que a gente lembre o tempo todo para que não se repita. Isso entra um pouco na função do historiador. É preciso a gente saber essas coisas até para evitar os grandes erros, se é que a gente pode chamar assim. Esse filme que você falou, Amanda, Ele Está de Volta, ele assusta nas partes documentais que você falou. São pessoas verdadeiras que são filmadas, alemães, pessoas que estão caminhando na rua, e alguns, obviamente, trazem uma repulsa quando veem aquela figura de um cara representando o próprio Hitler. Outros, por outro lado, falam que apoiariam ele, voltam com um discurso xenofóbico, ultranacionalista. Eu lembro de uma parte do filme que um senhor de mais idade, né, ele numa reunião num bar, e ele se refere aos muçulmanos de maneira muito clara ali: temos que expulsar esses barbudos que falam árabe daqui da nossa terra. Isso deixa a gente muito temeroso, né, pelo que está vindo ou que já está acontecendo. E aí quando você liga a televisão, você vê jogos de futebol onde torcedores fazem saudações nazistas, você vê manifestações e você vê sintomas do nazismo aqui. Isso assusta, isso preocupa muito a gente. Eu teria mais um também até para sugerir para vocês assistirem. Na verdade, dois. Um é documentário, chama-se Arquitetura da Destruição. É sensacional. Ele trabalha muito a questão da arte. O Hitler, ele vai incorporando a arte, vai trabalhando essa doutrinação na arte, até mesmo com Wagner, a Cavalgada das Valquírias, aquela música tocando e tudo mais. É um documentário muito legal para assistir. E um outro bem mais recente, que é o Zoológico de Varsóvia, baseado em fatos reais. Não vou dar spoiler, tá? Fiquem tranquilos, mas é um filme que vale a pena assistir. E trabalha essa questão do gueto de Varsóvia, assim como O Pianista também pega a questão do gueto de Varsóvia. São dicas bem interessantes para conferir. Só para complementar o Ele Está de Volta, outra coisa que me deixou bastante assustada também foi que Hitler foi confundido com um comediante, então as pessoas achavam engraçado uma pessoa imitando aquela figura, e aí Hitler virou um fenômeno midiático, né, puxando sardinha pro nosso lado, né, Bianca? Ele encontra ali um produtor televisivo, e aí ele encontra essas novas mídias e entende o poder que essas novas mídias têm, e aí ele se insere nas novas mídias, e existe uma crítica intrínseca no filme, pelo menos eu encarei dessa forma. Eu também. A esse humor ácido, né? Ele é tido como humorista, ele faz várias piadas de mau gosto, e a emissora fica trabalhando em cima daquilo pra ganhar audiência. Nossa, me lembrou muito um humorista que a gente tem por aí, né? Tem gente que acha engraçado gritar mito, né, por exemplo, e aí você fabrica esses personagens. E aí, às vezes, quando vai muito pro lado da comédia, as pessoas encaram o comediante como inofensivo, como sincero. Exatamente. E aí ele se torna um fenômeno. Quando vê, todo mundo tá ali do lado do Hitler comediante, porque acha que ele é só um comediante. E... enfim, não vou falar sobre o final do filme. Eu queria fazer mais uma indicação pra vocês. Tarantino, né? Bastardos Inglórios. A gente tem um lado o Brad Pitt, né? Que faz ali um mini exército junto com alguns judeus. E eles têm essa missão de irem caçar nazistas e matar eles das formas mais violentas possíveis. E por outro lado, a gente tem a história da Shoshana, que ela vê um general nazista matando a família dela toda, e ela consegue fugir para Paris, vira dona do cinema local, e a gente vai vendo como essas duas histórias vão se encontrar no momento. E uma ressalva do ator que faz esse general nazista: ele consegue ser muito cruel e muito educado ao mesmo tempo, o que torna ele, na minha opinião, mais cruel ainda, porque ele vai fazendo aquelas coisas, tanto que ele ganhou prêmios por esse papel, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter refletido com isso tudo que a gente trouxe, que vocês assistam os filmes. Se vocês tiverem assistido algum desses filmes, ou se vocês tiverem outras indicações de filmes, vocês podem comentar aqui embaixo. Eu gostaria muito de agradecer a vocês dois, queria muito poder dar um abraço pessoalmente, foi muito legal essa troca. Se vocês quiserem, a gente pode voltar outra vez pra falar só indicações de filme de períodos históricos no geral. Eu queria só agradecer o convite do canal, a Amanda em especial, que fez o contato comigo. É uma pessoa que eu conheço, que eu guardo muito carinho já há um tempo, e é privilégio total poder participar desse projeto num momento de mundo tão cheio de fake news, e a gente está falando exatamente disso. Um regime que foi construído sobre fake news, um regime que foi consolidado sobre imagens não verdadeiras, sobre notícias falsas, sobre grandes mentiras, e que se estabeleceu por anos e deixou aí estragos irrecuperáveis, se a gente pode dizer assim, não só em relação às mortes, às perseguições, mas todos os dramas que essas famílias viveram sob o regime nazista.
ele está de volta. É o filme que fica o recado. Acho que a gente tem que sempre cuidar para que a arte seja sempre um instrumento, inclusive o cinema, obviamente, que a arte seja um instrumento, sim, de reflexão, de contraditório, de provocação. A arte tem que ser livre sempre. A arte nunca pode ser censurada. A arte tem que servir para pluralizar e não para doutrinar. Esse é o ponto. E agradeço mais uma vez a todas vocês duas em especial, o resto da equipe eu não conheço pessoalmente, e quando quiser estou à disposição. Fica a dica do meu canal, tem que ter história. Vamos lá, visita lá também, tá bom? Meninas, obrigado pelo convite. Obrigada, um beijo. Muito obrigada. Conheçam o canal da Abdala. Parabéns pelo seu canal também, Abdala. Beijo e até a próxima. Pode. Lucas que se vire depois. Lucas que lute.